Glória ao nome de Jesus. Ontem nós começamos um tema e eu dependo do Espírito Santo, eu espero que Ele me permita terminar hoje. Eu fiz tudo para terminar hoje, mas se Ele, de acordo com a sua necessidade, nos dirigir para outro lado, nós vamos juntos, ok, queridos? Então, o nosso tema continua sendo: como o preconceito pode comprometer a sua autoestima. Nós direcionamos para as mulheres, mas alcançam a todos. O preconceito bloqueia, compromete, levanta uma barreira e destrói a sua autoestima. Vamos ao texto bíblico. João capítulo 4, versículo 11 a 14. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bendito é o Criador do céu e da terra. A palavra é viva e eficaz. A palavra é também uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós terminamos ontem dizendo a você que Jesus tinha chegado no poço de Jacó, se sentou, cansado da viagem, e aí se depara com a mulher que tinha ido buscar água ao meio-dia. Capítulo 4 do Evangelho de João. E aí eu terminei dizendo a você: todo mundo tem um passado. Não foi assim? A mulher tinha um passado. Até Cristo, na terra como humano, como homem, ele tinha um passado. Qual era o passado de Cristo? Parou para pensar? Meu Deus, que coisa linda! Cristo tinha um passado. Agora, diferente do humano, Cristo tinha um passado de glória eterna no céu, no lugar dele, na casa dele, na morada dele, na eternidade dele. Olha aí que coisa linda. Todos tinham. A mulher não sabia quem era aquele homem, mas aquele homem sabia quem era aquela mulher. Então hoje a gente vai exatamente estar com vocês na meditação de a conversa que começa a ser travada entre Jesus e a mulher samaritana. E me permita dizer a você, Jesus chega, olha para ela e diz: olá, mulher, como vai você? Aí ela diz: você veio buscar água? A essa hora? A sua cidade não tem água? Por que não pode ter sido uma conversação assim? João não escreve tudo porque não dá para escrever tudo. João bota as coisas principais. Mas essa conversação que Jesus teve com a mulher samaritana foi uma conversação muito comprida. Foi um bom tempo que Jesus esteve conversando com ela. Então, antes que a mulher lhe respondesse, Jesus diz a ela: por favor, dá-me de beber. Eu também estou com sede, cansado e muito fatigado. Afinal, eu estou indo para Galileia. E eu, Jesus, decidi passar por Samaria, porque é uma rota mais perto. Meus discípulos, eu não ando só não, meus discípulos foram à cidade comprar comida. E eu fiquei aqui, nesse poço, nesse local. Devia ter um toldozinho aqui repousando e esperando esse encontro com você, mulher. Porque eu sei que a sua vida está no limite. E eu sou o Deus, Filho, eu sou o Messias que me encontro com as pessoas quando elas não têm mais nenhuma saída
e que buscam algo superior a tudo que elas têm conhecido na terra. E eu li de um comentarista, e eu não sei até que ponto isso é verdade, porque eu procurei investigar, mas não achei, eu nem ia dizer, mas eu vou só dizer em termos de que a gente encontra muitas coisas nos livros, de comentários. Eles dizem que Sicá era uma cidade conhecida como cidade de bêbados. Então a comida que os discípulos foram comprar em Sicá era também comida geralmente feita para bêbados. Isso foi um comentário que eu li e que coloco entre aspas. Mas o certo era que Jesus estava passando para Galileia. Que bom que eu lhe encontrei aqui nesse poço. Dê-me de beber. A mulher olha para Jesus, meu Deus, e diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Essa briga é muito antiga. Essa briga vem lá dos anos de 722, quando a Síria levou cativo as 10 tribos do norte, que tinha como capital Samaria, e que levou a maior parte do povo de Samaria e trouxe de lá, da Síria e daquelas cidades, gente, e meteu dentro do território de Samaria e misturou essa cultura, e esses judeus deixaram de ser tidos pela tribo do norte, pelo reino do sul. Os judeus que faziam parte do reino do norte deixaram então de ser aquele judeu puro. Era um judeu imundo, um judeu contaminado, porque tinham se mesclado com a cultura e com os deuses de outras nações pagãs. Então essa briga era muito antiga, era muito acirrada, e se tornou mais forte quando, do retorno do reino do sul, que tinha sido levado pelos babilônicos, e no retorno para Jerusalém, já pelos anos 400 a.C., quando começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os samaritanos foram atrás de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, para ajudar na reconstrução dos muros, e eles responderam aos samaritanos que os samaritanos não tinham parte com eles. Então a briga era uma briga feia. Era tão feia que uma das coisas também que eles evitavam o caminho quando saía da Judéia para passar em Samaria, porque o caminho se tornava perigoso para o judeu devido à intriga que existia entre ambos, judeus e samaritanos, samaritanos e judeus. Então é nessa circunstância que essa mulher olha para Jesus e diz: esse homem é diferente. Meu Deus, esse homem não existe. Primeiro, eu sou uma mulher. E se ele morasse aqui nas redondezas, ele conhecia a minha vida feia, como a gente diz, a minha vida pregressa. Nenhum homem olha para mim com esse olhar de tanta pureza, de tanta santidade, de tanta compaixão, de tanto reconhecimento em mim como pessoa. Esse homem é diferente. Esse homem não sabe que eu sou mulher e sou samaritana. Alguma coisa está passando. Isso deve ter trabalhado na cabeça dessa mulher. Ela diz: eu sou samaritana e você é um homem judeu. Aí nós aprendemos algumas coisas aqui bem interessantes. Primeiro, a humanidade de Jesus. Ele chega no poço e se senta porque estava cansado da viagem. A humanidade. Segundo,
o que a gente aprende com Jesus, o calor da sua simpatia. Tenha cuidado. Meu Deus, eu vou usar uma experiência que a psicóloga que trabalha com a gente, que é a minha nora, contou numa das suas palestras para o programa 100. Ela disse que quando chegou aqui no Brasil, ela precisou trabalhar como vendedora e como caixa de uma empresa. E ela disse que atendeu a muitos cristãos, que se diziam cristãos, mas bem antipáticos, bem queixosos, bem diferente ao calor da simpatia que tinha Jesus. E quando eu estava preparando a ministração, eu me lembrei desse exemplo que eu escutei ela dando numa das palestras. Porque essa era a reação de qualquer um dos líderes religiosos, dos rabinos judeus, de qualquer um líder da época com relação à mulher. Ele teria fugido. Se ela tivesse visto que um rabino se apresentava, ela tinha fugido imediatamente. Isso significa dizer que a mulher já estava no poço quando Jesus chegou e falou com ela. Entenderam como são as coisas? Então, nos apresenta um Jesus sem preconceito. Um Jesus que derruba as barreiras, que elimina o preconceito, a segregação, o preconceito racial, o preconceito econômico, o preconceito religioso. Esse encontro nos apresenta um Jesus assim. Meu Deus, como eu fiquei impressionada quando o Espírito começou a me ministrar nessa área. Quantas vezes escutamos pregar sobre esse tema e nunca nessa área, e o Espírito me levava. Jesus, aprendamos nesse diálogo de Jesus com essa mulher. Para os rabinos, para o judeu, os líderes judaicos, era proibidos eles falarem com a mulher dele em público. Assim como qualquer outra mulher, podia ser filha, irmã, não falavam. Se tivesse, nessa época que Jesus tem esse diálogo com a mulher, era assim. Se você tivesse que falar alguma coisa, tinha que dizer em casa, tinha que conversar em casa. O judeu saía na frente, ela atrás de cabeça baixa. Então Jesus chega e nós aprendemos que ele elimina o preconceito. Primeiro nós aprendemos a humanidade dele. Ele não era nesse momento o Deus Jesus, ele era o Jesus humano. O Jesus que se fez carne, que cansou, que chorou, que teve medo da morte, que não pecou e que cumpriu a missão pela qual veio à terra. Jesus nos apresenta, Jesus eliminando o preconceito. Vamos derrubar o preconceito, gente. E o Jesus que elimina outra grande barreira, falar com uma mulher samaritana e prostituta ao meio-dia. Jesus tinha vindo. Meu Deus, que coisa preciosa. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus tinha vindo, capítulo 3 de João, ele comenta exatamente o encontro de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos creu em Cristo, mas devido à condição dele, devido ao status dele, ele procurou Jesus de noite, às escondidas. Mas Jesus não fez isso com essa mulher. Jesus encarou ao meio-dia.
E a mulher não correu com medo. A mulher se agarrou e deve ter dito: é a minha chance. Eu tenho que descobrir quem é esse homem diferente dos demais homens que tem passado, que tem marcado, que tem machucado, que tem destruído a minha vida. Ele é diferente. Jesus responde com muita firmeza a essa mulher. A resposta que Jesus dá a ela é quando ela diz: eu sou samaritana e você me pede para lhe dar de beber? E Jesus diz a ela: se você conhecer o dom de Deus e quem é que ele pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela olha para ele e diz: mas você não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Da onde você tem águas vivas? Era outra linha dos judeus. Eles não tomavam água de poço porque diziam que era água morta. A água viva era a água que corria nos rios, a água que fluía. E é exatamente a água da vida que sai do trono da glória de Deus para lavar, para encher, para transformar e para purificar as nossas vidas. E ela segue insistindo com ele e diz: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Ela tinha uma admiração e uma referência com respeito a Jacó, porque aquelas terras, ela sabia que fazia parte da história bíblica. Aí ela diz: Jacó nos deu o poço, e não somente nos deu esse poço, ele também tomou água desse poço, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Mas ele tinha com que tirar água. Aí Jesus responde a ela: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É outra coisa importante que você tem que saber, mulher: se você toma desse cacimbão, você vai voltar a ter sede, você vai voltar a buscar. Aí Jesus já estava falando no nível do derrubamento das barreiras, na reconstrução da autoestima dela, na dignidade, na vida perdoada, na vida purificada, na vida restaurada. Meu Deus, que coisa linda! Jesus já vai para o patamar superior e ele diz: se você beber daqui, você volta a ter sede, mas se você beber da fonte que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Aleluia! Você vai ter vida eterna. Você vai se livrar desses preconceitos. Você vai se livrar dessa taxação de que você é prostituta e que todo mundo, quando olha para você, já lhe desnuda, porque a única coisa que quer com você é o sexo. E deixa de ver a grandeza da alma dessa mulher que está aí dentro e que tem dignidade, que precisa ser restaurada. Bendito é o nome de Jesus. Deus está falando com você nessa manhã através do Espírito Santo. Deus está vendo que você é uma pessoa que tem a dignidade, que está dormida, que está enterrada, mas nessa manhã é hora de levantar a cabeça e dar o grito de vitória. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e precise vir buscá-la. E ela ainda, quando ela diz isso a Jesus, ela está pensando na água do poço, ela está pensando no trabalho que dava, na canseira, no suor, no tirar, no carregar. Está levando suas cargas sozinha, está sofrendo, está remoendo no mesmo lugar, está murmurando, está se queixando, está atada, não tem coragem de tomar a decisão de beber da água da vida. Mas nessa manhã há uma oportunidade nova para você. E o que Jesus diz a ela? Jesus diz: vai, chama teu marido. Jesus começou a descobrir a minha vida. Misericórdia. Aí ela diz: não tenho marido. Ela estava mentindo? Não. Mas para ela, mulher samaritana, ela sabia que estava mentindo para ela. Mas para Jesus, algo a impulsionou a que ela dissesse a verdade. Ela diz: não tenho marido. E Jesus diz: dissesse bem, mulher, porque 5
você já teve, e o que você tem agora também não é seu. Você falou a verdade. Jesus começa a quebrar o preconceito. Não me importa quem você foi até agora, o que você fez, eu sei tudo da sua vida, mas agora você decidiu tomar água da vida. E quando você toma da água da vida, quando você me encontra, você é purificada, você é purificado e começa a viver uma vida nova. Você tome uma decisão nessa manhã, ou você começa a tomar a água da vida e começa a viver a vida nova em Cristo Jesus, lavada e purificada pela água, regenerado em Cristo Jesus, ou continua dependendo dessas águas de cisternas contaminadas? Jesus diz à mulher: chegou o seu momento de sair dessa vida de sofrimento. Quando eu digo sair dessa vida de sofrimento, gente, não é da vida do corre-corre diário. Não. Você vai ter necessidade de pão, você vai chorar o seu ente querido que partiu, você vai adoecer, você vai ficar presa a uma cama de hospital, você vai ter todas essas aflições, você vai sentir saudade, você vai ter alegria, você vai ter essa mescla de emoções. Mas o que Jesus dizia àquela mulher era: agora você vai passar do estado de pecadora para o estado de perdoada. Você vai passar do estado de culpada para o estado de sem culpa agora, porque o meu sangue vertido do Calvário limpa, perdoa cada pecado. Não importa o que você fez, o que importa é a decisão que você tome agora. E quando a gente fala de conquistar a autoestima, de derrubar as barreiras do preconceito, nós estamos dizendo: você vai aprender a viver com todos esses problemas sem se queixar, sem murmurar, com os olhos postos em Cristo, autor e consumador da fé, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para Jesus. E aí aquela mulher, a gente vai terminar dizendo a você nessa manhã, aquela mulher olha para Jesus admirada e diz a ele: eu vejo que tu és profeta. Nenhum homem ha olhado para mim com tanto respeito, ha me considerado ao ponto de conversar comigo. Quem é você? Aí ele diz: eu sou Galileu, natural de Belém, filho de carpinteiros, todos me conhecem, meus irmãos, minhas irmãs, meu pai José, minha mãe Maria. Meu pai é carpinteiro, eu trabalho na carpintaria com ele, mas eu também sou Deus, que me fiz homem, para dizer a você que não importa o seu passado, eu lhe amei incondicionalmente. Aí ela olha para Jesus quando ele diz... Aí ela diz: nossos pais adoravam no Monte Gerizim. No Monte Gerizim, por quê? Porque foi estabelecido um lugar de culto e de adoração em Samaria. Seria o Monte Gerizim. E vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar de adoração. O que eu tenho que fazer agora? Ela já tinha crido, ela já tinha recebido, o contato com Jesus já tinha começado a mudar, a quebrar as barreiras. Ela já sabia que tinha que passar daquela vida miserável, degradante, a uma vida agora de adoradora. Ela só queria saber o lugar certo aonde adorar. Aí Jesus respondeu: chegou o momento da verdadeira liberdade, e a verdadeira liberdade leva a adoração genuína. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Corte os paradigmas, derrube os preconceitos. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Você entende a dimensão da liberdade? Você entende a dimensão da derrubada de barreiras? Você entende a dimensão da derrubada dos preconceitos?
preconceitos, dos paradigmas. Aí ele diz, Cristo diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher olha para ele. Ah, meu Deus, que encontro! E o Espírito me permite viver esse momento e eu acredito que ela olha para ele assim, extasiada. E aí diz: eu sei que quando que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Jesus olha para ela e diz: eu sou o que falo contigo. Tão simples. Vencidas as barreiras, aquela mulher recupera sua autoestima, corre à cidade como uma missioneira, não para falar o que escutou dos outros, mas para contar o que Cristo tinha feito por ela. Não mais para se queixar da vida degradante, mas agora ela tinha entendido que o Cristo tinha entrado na vida dela. Ela tinha entendido o encontro real com Jesus, quando ele disse: eu sou o que falo contigo. Ela diz: eu sei que há de vir. Ele dizia: não, chegou, eu sou o que falo contigo. Aí ela corre e vai agora como evangelista anunciar aos outros, como missionária. Mas a parte que nós queremos nessa manhã orar com você agora é dizer que a partir daquele encontro, aquela mulher foi outra. Aquela mulher não foi apenas ajeitada num lado ou em outro. Não, ela teve uma recuperação total da autoestima. As barreiras foram derrubadas. Agora eu não me importo com o meu passado, porque o meu passado o Messias perdoou. O meu passado o Messias jogou no mar do esquecimento. Agora eu sou uma verdadeira adoradora e Ele espera que eu o adore em espírito e em verdade. Tome uma decisão, você que me escutou nessa manhã. Não importa o seu passado, não importa quantos lhe olharam atravessado, não importa quantos lhe señalaram, mas nessa manhã Jesus diz a você: eu sou o que falo contigo, mulher, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que não tenha saída, ainda que não haja solução, mas no momento que crê em mim, ele começa a viver uma vida e vida abundante. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de ministrar a palavra nessa manhã. Essa palavra que é vida e que penetre no profundo do coração destes homens e mulheres que me escutaram. E teu Espírito Santo trabalhe nas vidas, Pai, no nome de Jesus.